Havia uma vez um rei sábio chamado Salomão, filho do notável rei Davi, que ascendia ao trono de Israel após a morte de seu pai. Este foi um momento crucial na história do povo escolhido por Deus, pois Salomão era destinado a liderar Israel em uma era de prosperidade e sabedoria. A ascensão de Salomão ao trono não foi apenas um evento político. Foi uma manifestação do plano divino para este jovem rei. Salomão, desde o início de seu reinado, mostrou uma humildade notável. Em um sonho, ele se aproximou de Deus, pedindo discernimento e sabedoria para governar com justiça sobre a nação que estava prestes a liderar. Este ato de humildade não passou despercebido pelos céus. E Deus, impressionado com a sinceridade de Salomão, concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra que nenhum outro rei havia experimentado antes. A fama da sabedoria de Salomão se espalhou rapidamente, não apenas em Israel, mas além de suas fronteiras. Uma das histórias mais notáveis que evidenciam sua sabedoria ocorreu quando duas mulheres vieram perante o rei, cada uma clamando ser a mãe de um bebê. Salomão, com sagacidade e discernimento divino, propôs dividir o bebê ao meio, dando metade a cada mulher. A verdadeira mãe imediatamente implorou para que a criança fosse entregue a outra mulher, demonstrando um amor maternal genuíno. O rei, com sua sabedoria, discerniu a verdade e concedeu o bebê à mãe verdadeira, conquistando assim o respeito de todos. A sabedoria de Salomão não se limitou a questões judiciais. Ela também foi evidente em suas realizações arquitetônicas. Salomão dedicou grande parte de seu reinado à construção do grandioso templo em Jerusalém, um lugar que não apenas simbolizava a adoração a Yahvé, mas também se tornou um centro espiritual para o povo de Israel. A magnitude e a beleza do templo eram incomparáveis, marcando um período de glória para o reino. A construção do templo não foi apenas um empreendimento arquitetônico, mas uma expressão tangível da devoção de Salomão a Deus. Ele reconheceu que o Deus de Israel merecia um lugar majestoso de culto e dedicou seus recursos e esforços para criar um espaço sagrado onde o povo pudesse se encontrar com o Altíssimo. Apesar das realizações notáveis de Salomão, uma sombra começou a pairar sobre seu reinado. Na busca por fortalecer laços políticos e comerciais, Salomão começou a formar alianças matrimoniais com mulheres estrangeiras. Embora essas alianças tenham proporcionado uma paz temporária e estabilidade ao reino, também abriram caminho para influências estrangeiras e, mais preocupante, para a adoração de outros deuses. As esposas estrangeiras trouxeram consigo suas crenças e práticas religiosas, e gradualmente Salomão se viu comprometendo sua fé em Yahvé, o Deus de Israel. Ele permitiu a construção de altares para os deuses de suas esposas, o que foi um desvio claro dos mandamentos dados por Deus a seu povo. A integridade do monoteísmo em Israel estava em perigo, e Salomão estava no centro dessa crise espiritual. O desvio de Salomão da fé em Yahvé não foi apenas uma questão de práticas religiosas, mas uma mudança profunda em seu coração. Ele, o sábio rei que havia recebido discernimento divino, encontrava-se agora cedendo às influências ao seu redor. O rei que havia experimentado a glória de Deus no templo que construiu agora, permitia que a idolatria se infiltrasse em sua vida e em sua nação. A construção de altares pagãos não era apenas uma afronta a Deus, mas uma traição ao legado de Davi, seu pai, que havia sido conhecido por sua devoção inabalável a Yahvé. O povo que testemunhou a glória do templo agora via seu rei cedendo à apostasia, e a sombra escura da desgraça começava a se estender sobre o reino. A misericórdia de Deus não permitiria que essa situação perdurasse sem intervenção. Assim, ele enviou profetas para confrontar Salomão com a verdade e repreendê-lo por seu desvio da fé. Esses profetas, ungidos pelo Espírito Santo, levaram mensagens de advertência e exortação ao rei. A repreensão divina
não era apenas um ato de punição, era um chamado ao arrependimento e retorno à fidelidade a Yahweh. Deus, em sua infinita paciência, desejava que Salomão reconhecesse seus erros, abandonasse os ídolos que havia permitido em sua vida e voltasse ao Deus que o havia abençoado com sabedoria e prosperidade. Ao final de seus dias, Salomão começou a refletir sobre sua vida e a reconhecer a magnitude de seus erros. As riquezas e a sabedoria que um dia foram seus privilégios, agora pareciam vazias diante da tristeza de ter perdido a comunhão com Deus. Ele lamentou suas escolhas e, em seu arrependimento tardio, compreendeu a importância de permanecer fiel ao Senhor. A história de Salomão, que começou com um pedido humilde por sabedoria, agora culminava em uma reflexão profunda sobre as escolhas que moldaram seu destino. Ele percebeu que, apesar de toda a sua sabedoria, havia perdido o caminho que o levara à grandeza. O legado de Salomão é complexo. Ele é lembrado como o sábio rei que construiu o magnífico templo e governou durante uma era de paz e prosperidade. No entanto, também é lembrado como o rei cujas alianças comprometidas levaram a uma queda espiritual e a divisão do reino. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas as consequências das escolhas de seu pai logo se tornaram evidentes. O reino de Israel foi dividido em dois: o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Essa divisão sinalizou o início de um período tumultuado na história de Israel, com ambos os reinos enfrentando desafios e conflitos. A vida de Salomão, registrada nas Escrituras Sagradas, serve como um lembrete atemporal das complexidades da liderança e da importância de manter a fidelidade a Deus. Sua jornada, marcada por sucessos e fracassos, revela que mesmo os mais sábios podem se desviar quando comprometem seus princípios. A história de Salomão destaca a necessidade de vigilância espiritual constante e o perigo de ceder às influências do mundo. Sua vida nos adverte sobre a sutileza do desvio da fé e a importância de permanecer ancorado na verdade divina. Que as lições extraídas da vida de Salomão inspirem gerações a buscar a sabedoria que vem de Deus e a permanecer fiéis, mesmo diante das tentações e desafios do mundo. Receba inspiração, orientação e reflexões espirituais em nosso canal Oração e Sabedoria Milenar. Inscreva-se agora para não perder nenhum episódio desta jornada sagrada.